Olá, o programa Entre Nós está no ar. Eu sou Michele Paris e é um prazer estar novamente com você, contar com a sua participação, com a sua audiência aí do outro lado da telinha. No programa de hoje, a gente vai falar sobre emagrecimento consciente, sobre direito do consumidor e também eu vou apresentar para vocês um empresário que chegou aqui em Ariquemes há pouco tempo e já é um sucesso em Ariquemes. Mas antes de você acompanhar essas conversas, eu quero mostrar para vocês a revista Entre Nós. Eu comentei alguns programas atrás que ela havia sido lançada. Desculpem, esqueci de trazer, mas hoje está aqui. Estou mostrando para vocês, distribuída em Ariquemes e todo o Vale do Jamari. Espero que vocês leiam, acompanhem e depois me falem o que gostaram, o que não gostaram, o que acham que precisa melhorar. A gente está disposto a ouvir e melhorar cada vez mais para vocês. Agora a gente vai para aquela nossa vinhetinha e na volta você já acompanha a conversa com a advogada Raquel Almeida sobre direito do consumidor. É rapidinho. Nós vamos começar o nosso programa hoje falando sobre um assunto que interessa a todos nós, direito do consumidor. Porque afinal de contas, todos nós somos consumidores. E para esclarecer alguns aspectos, algumas dúvidas legais sobre esse tema, eu convidei a advogada Raquel Almeida, que já está aqui conosco. Oi, Raquel. Oi, prazer, é um prazer estar aqui com você e tratar desse tema tão importante, tão relevante, né? Porque, como você disse, todos nós somos consumidores, então a proteção do consumidor é a proteção da própria sociedade. E entrando já nessa questão da relevância, né, do código, do direito do consumidor, é importante essa proteção porque a gente sabe que na relação de consumo o consumidor é a parte mais frágil, né? Nós, quando consumidores, nós somos a parte mais frágil, nós não temos informações específicas sobre aquele produto, né? Informações que muitas vezes estão somente no domínio do fornecedor. E de certa forma nós temos em determinados momentos a fragilidade, questão econômica, frente a grandes corporações, frente a lojas, né? Por isso um código específico. Exatamente, um código específico que visa proteger o consumidor e criar uma situação em que as relações econômicas se deem de forma justa, né? Porque, querendo ou não, a relação de consumo é uma relação econômica relevantíssima. Né, mantém, né? Mantém, todo o sistema mantém a vida de uma cidade, o dinheiro tem que circular, né? É importante isso. Através disso. Qualidade, vamos partir para um outro aspecto do direito do consumidor, porque a gente fala de direito do consumidor, a gente pensa naquela questão da compra, né? Comprar um produto, enfim, ou um serviço. Quando isso se remete para o serviço público, o consumidor também está respaldado? Também tem... Então, é uma discussão porque doutrinariamente os consumeristas, que são os juristas que tratam, são especialistas nessa área de defesa do direito do consumidor, existem correntes que defendem sim a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que tange à prestação de serviço público. E aí eles defendem, são várias correntes, que defendem de forma ampla qualquer serviço público, né, com base até no que diz o artigo 4º do Código, o artigo 4º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, que tem como princípio, dentre outros princípios, também a melhoria da prestação de serviços públicos. Quando a gente fala em serviços públicos, os básicos são fornecimento de água, energia... Sim, isso em relação às concessionárias, permissionárias, que contratam com o Estado e acabam, por essa atividade que é delegada, né, explorando essa atividade com intuito lucrativo. Mas, como eu disse, é uma questão doutrinária que se levanta, é defensável na doutrina. Contudo, os tribunais superiores restringem um pouco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação a todos os serviços públicos. Há uma diferença, se diferencia apenas acolhendo a tese, como você disse, consumo em relação à prestação de serviço de água, de esgoto, de energia elétrica, telefonia é uma concessão de serviço público. Então,
em relação a prestações de serviço onde se pode haver divisibilidade, né? Divisibilidade, onde se pode haver uma... Onde fica caracterizado essas duas partes. Exatamente, onde pode se identificar o usuário, a pessoa do usuário especificamente. Então, nesse tipo de prestação de serviço, os tribunais têm reconhecido sim a aplicação do CDC. Contudo, quando a gente fala em prestação de serviço no sentido mais amplo, lato, como por exemplo a questão da segurança pública, né? Já os tribunais não acolhem a aplicação do CDC da mesma forma que nessas outras demandas, né? Então, quando o Estado, o poder público está ainda investido do seu poder de império nessas atividades, como segurança pública, saúde pública, há quem não entenda, e principalmente a visão da jurisprudência dominante, que não se pode aplicar o CDC. Contudo, a gente sabe que isso pode ter a tutela do direito administrativo. Então, se por um lado não se pode aplicar o CDC, não tem o resguardo, a proteção do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, existe o direito administrativo, e aí a gente pode ir aos órgãos competentes, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, às ouvidorias na seara administrativa. Tem como recorrer, né? Porque é dever do poder público prestar uma boa administração. Certo. E hoje, para aquela pessoa que não tem o Código do Consumidor, tive um problema, eu não tenho acesso ao advogado, não tenho como pagar um advogado. É preciso esse profissional para que eu recorra aos meus direitos? Existe uma facilitação nesse direito do consumidor? Então, no que diz respeito a causas de pequena quantia, pequena monta... Vai até quanto? Depende. Depende da esfera, né, administrativa, enfim, dos entes. 40 salários mínimos, 20... Depende se município, se estado... se União, porque existem juizados em diferentes esferas, né? Então, falando dos juizados especiais quanto à jurisdição estadual. A pessoa pode ir por si e se representar, pode escrever... Direto nos juizados especiais. Exatamente, protocolar, inclusive, escrevendo de próprio punho. Sem necessidade de um advogado. Ela vai lá, conta a história dela. Exatamente. É claro que, se for necessário um recurso, é bom que se esteja assessorado por um advogado, alguém que faça a defesa técnica. Todos os pontos comerciais precisam ter um código à mostra para o consumidor? Sim, precisa estar à mostra, visível. E se o consumidor tiver a leve suspeita de que possa estar sendo lesado, deve pedir ao lojista o código para folhear, para, enfim, ter ciência. No caso de perceber esse dano, ou na loja ou em casa, enfim, qual o primeiro órgão ou o primeiro pedido de socorro? Pode acionar a loja, que a gente tem visto, né, uma crescente tendência à conciliação, à mediação, mas até de forma amigável, e ao lojista e ao vendedor. Acredito que os estabelecimentos sérios que se comprometem com a clientela vão acatar e vão perceber que é caso assim de observância daquilo que diz o código, né? Até porque é interesse do lojista, do vendedor, do comerciante manter uma boa fama, boa reputação, né? Podem ir, no caso, se for algo mais sério, que não seja resolvido amigavelmente, podem procurar um advogado, né, assistência jurídica adequada, dependendo do montante do valor, se a pessoa assim se sentir segura, mover uma ação por si, per si, em relação à loja, no caso, quando em situação em que é possível ir ao juizado especial, podem ir à Defensoria, ao PROCON, que aí é um órgão administrativo, fazer uma reclamação e aí vai tramitar um procedimento administrativo, o PROCON vai entrar em contato com a loja. Vai tentar ali já começa uma tentativa de mediação. Exatamente. Exatamente. Raquel, o nosso tempo aqui, infelizmente, é curtinho. A gente poderia ficar aqui conversando muito mais tempo, né?
pedindo mais esclarecimentos, porque é um assunto que realmente é do interesse de todos, mas numa próxima oportunidade você volta e a gente continua aí debatendo sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu espero que essa conversa, né, que nós tivemos tenha sido assim útil para todos os que estejam ouvindo e estejam conscientes dos seus direitos. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu converso com um super empreendedor aqui da nossa cidade que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer, se é que já não conhece. Até já!